Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, que prazer ter vocês aqui no nosso curso mais pedido para o Entenda Previdenciário. É uma honra ter vocês no nosso planejamento previdenciário. E que responsabilidade vir falar disso para vocês. Se você ainda não me conhece, se esse é o primeiro contato que você tem comigo, muito prazer. Eu sou a professora Patrícia Bonetti, advogada de direito previdenciário, consultora também de direito previdenciário, nos âmbitos administrativos e judicial dessa militância. Sou especialista em direito previdenciário e mestranda pela PUC de São Paulo, também no núcleo de direito previdenciário. Agora eu sou, neste momento ainda, estou cursando a especialização de direito empresarial previdenciário e de previdência privada. E isso faz parte da nossa gestão previdenciária. Isso é muito, muito interessante. Bom, primeiramente é um prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigada por ter me dado a honra de tê-los aqui comigo hoje, por fazer parte do nosso Entenda Previdenciário. É uma plataforma que foi criada pensando em você, aluno, pensando em você que nem sempre consegue estar nos locais de evento presencial, do qual eu e outros professores que serão convidados para a nossa plataforma pode vir falar daquilo que trabalha com excelência, pessoal. O interessante da plataforma e como um todo desses cursos que envolvem a prática é trazer para vocês não só aquilo que dá certo, mas também trazer o que dá errado, porque nem sempre uma coisa exclui a outra. É que a gente às vezes conhece os caminhos da pedra e consegue auxiliar você a não ter a mesma dificuldade que, por exemplo, eu tive no início da minha advocacia. Isso é muito legal. Bom, mais uma vez é um prazer tê-los aqui. Muito obrigada realmente aí pela confiança de vocês de estarem aqui comigo no Entenda Previdenciário, uma plataforma idealizada por mim, criada com muito carinho, pensando única e exclusivamente em vocês, para trazer a prática do direito previdenciário e aquilo que vocês precisam para ter uma atuação de excelência, alcançando o sucesso previdenciário almejado. Tá certo? Vamos começar? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bom, planejamento previdenciário, pessoal, de lavada foi o curso de extensão com foco na prática que eu mais recebi de pedidos até hoje, desde o início da minha docência. Eu falo de planejamentos previdenciários a maior parte das vezes nos meus encontros em pós-graduação. Mas o problema da pós-graduação é que nem sempre eu consigo trazer todos os aspectos práticos que eu realmente quero. Seja porque eu não tenho tempo, porque eu tenho uma quantidade muito grande de aluno a maior parte das vezes dentro da sala de aula, eu não consigo dar atenção e ter ali a reciprocidade de dar um retorno para aquelas dúvidas que ele tem, mas fazer ali o esgotamento, vamos dizer assim, da matéria de planejamento previdenciário. Mas estando aqui neste cenário online, onde inclusive vocês podem voltar e todos os nossos cursos da plataforma ficam disponíveis por 30 dias depois da disponibilização e assistir quantas vezes vocês acharem necessários dentro desse período, já dizendo para você que assinou esse curso aqui, que todo o material que nós passarmos nos nossos encontros, você vai ter acesso. Além de vários pedidos de acerto de CNIS e várias outras informações quanto ao planejamento previdenciário do seu segurado, que eu também vou disponibilizar para vocês no final do nosso encontro. Na verdade, arrastando essa tela aqui para baixo na plataforma, vocês vão identificar aqui abaixo vai vir um material complementar e o material de apoio. E vocês podem baixar todos esses materiais, fazendo um download, uma compilação de estudos para vocês aí do outro lado. Eu costumo dizer para vocês sempre que o material que eu monto, esse material em PPT, que para vocês vai estar aí como um PDF, esse material, pessoal, ele é montado exclusivamente voltado para a sua advocacia. Eu não tenho aqui minimamente nenhuma intenção de ter isso como um suporte ou como um segmento como um todo aqui do nosso encontro. Então, se precisar falar coisas que tá fora do material e que vier na minha lembrança no momento, enquanto eu estiver tratando de algum caso prático com vocês, a gente vai falar. E esse material tem o condão, na verdade, de auxiliar vocês quando for atuar com cada um dos benefícios, aqui no caso é planejamento previdenciário, auxiliando vocês a conseguir o alcance
do melhor planejamento para o seu segurado dentro do caso concreto. Além disso, eu vou trazer para vocês aqui, falando desde já, que o Prévios, o sistema de cálculos, ao meu ver, inclusive, o melhor sistema de cálculos que a gente tem hoje dentro do direito previdenciário, eles dão desconto para aluno Patrícia Bonetti. E se você é aluno Patrícia Bonetti e deseja adquirir o sistema de cálculos da Prévios, eles dão para vocês já automaticamente 7% de desconto para adquirir seja qual for o plano que vocês quiserem aqui do sistema deles. Desde já, e vocês vão ver porque eu vou trazer a parte prática, esse é assim o sistema que eu uso, tá? Para o meu escritório. Ele é o sistema de contagem de tempo de contribuição, regras de transição, possibilidades de revisão, revisão de vida toda, que eu utilizo hoje no meu escritório. Então, se ficar alguma dúvida a respeito disso, todo o material prático que eu for mostrar para vocês aqui, ele é do sistema de cálculo Prévios, tá certo? Não é merchan não, pessoal, é só porque eu sei que quando nós finalizarmos aqui o nosso encontro, vocês vão me perguntar qual é o sistema que a gente utiliza, ou quando eu posto mesmo algum story lá na minha rede social, @doutora Patrícia Bonetti. Se você não me segue ainda, corre lá, que vocês vão fazer a identificação aí de utilização. E aí vocês já sabem qual é e sabem, inclusive, que vocês têm desconto. Desde já, vou pedir desculpa para vocês. Vocês estão notando que eu tô com uma bala enquanto eu tô gravando. Mas é porque hoje eu já gravei muito e tava falhando a minha voz. E eu vi que eu ia começar a tossir. Então, eu peço desculpa para você que tá aí do outro lado. Espero que de forma nenhuma isso atrapalhe vocês. E desde já eu deixo que caso tenha qualquer tipo de prejuízo aí no aprendizado por conta disso, vocês falem comigo e a gente resolve, tá certo? Mas é só para não faltar a voz e nem ficar tossindo no metade da aula, porque eu acho que ainda é pior. Tá certo? Meus queridos, aqui nos nossos encontros, a gente vai sempre fazer a divisão dos nossos materiais para que vocês tenham o melhor aproveitamento necessário do nosso curso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, super interessante, ó. Aqui vocês vão ter acesso, pessoal, à petição de acerto de CNIS. Esse material que está aparecendo na tela para vocês é todo o material que eu vou disponibilizar para vocês de forma gratuita, já dentro embutido aí da aquisição do curso de vocês, pedido de protocolo e uma petição genérica total para que vocês possam fazer a utilização do acerto de CNIS na prática aí no seu escritório. Além disso, aqui agora eu vou mostrar para vocês todo o nosso material. Esse material também vai ficar disponibilizado para vocês na nossa plataforma, onde vocês podem baixar para ter o melhor aproveitamento de tudo, tá certo? Belezinha? Bom, aí tá todas as minhas qualificações, tudo aquilo que a gente já conversou até agora a respeito de quem é a professora Patrícia Bonetti. Se você quiser saber um pouco mais, quiser bater um papo comigo, eu tô sempre lá no @doutora Patrícia Bonetti. É óbvio que dentro da medida do possível, mas quase todos os dias eu tô lá e eu divido toda a minha advocacia com vocês, partilhando com vocês o meu dia a dia. Inclusive, todas as vezes que eu vou fazer um planejamento previdenciário, são sempre os stories que mais eu tenho dúvidas recorrentes. Então, a gente consegue bater um papo e dividir experiências da nossa advocacia. Eu tenho também, pessoal, consultoriapatriciabonetti@gmail.com. É um e-mail onde eu consigo auxiliar vocês na prática, militância da sua advocacia. E aqui, por exemplo, ao invés de vocês passarem os processos de vocês para terceiras pessoas, ou até mesmo fazer algum tipo de parceria da qual você não acredita mais e que você acha que não te traz mais rendimento ou nenhum outro aproveitamento, não só de cunho financeiro, né? Às vezes um esgotamento profissional, uma falta de responsabilidade ou de retorno da outra parte, enfim. Eu consigo auxiliar vocês aqui com a prática efetiva, dando para vocês, seja um parecer jurídico do seu caso ou seja um auxílio no meio de uma parceria. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, me manda um e-mail lá no consultoriapatriciabonetti@gmail.com que eu te faço toda a apresentação do meu projeto. Além disso, é claro, a gente tem a plataforma Entenda Previdenciário, que foi um lançamento agora de 2020, Patrícia Bonetti, onde eu consigo trazer para vocês a prática de direito previdenciário ainda não falada e ainda não vista. Como eu sei disso? Hoje, graças a Deus,
eu atuo com direito previdenciário em todo o território brasileiro. Então, eu já rodei quase todos os estados aí. Existem alguns estados que eu ainda conhecerei este ano, que serão novidade para mim, mas que já estão fechados na agenda, e alguns outros que ainda estão para ser explorados. Mas se Deus quiser, eu chego aí em todo cantinho com vocês. Mas de forma para chegar nesses lugares que eu ainda não fui, que eu ainda não tive oportunidade de conhecer, ou que ainda seja algo que seja para o futuro, eu criei a plataforma do Entenda Previdenciário, para que você consiga efetivamente, não só de forma clichê, entender o previdenciário, pessoal, no seu tempo e do seu jeito, porque a minha pretensão com a plataforma é literalmente causar um ambiente gostoso, um ambiente que não seja hostil, em que vocês consigam ter um aprendizado e que a hora passe e que você não se dê conta, mas que no final, quando vocês acabarem o curso, vocês levem uma bagagem disso. Eu não quero nem que vocês encarem esse curso, todos os meus cursos de Entenda Previdenciário, como um curso. Encare como um bate-papo. E você tá aí do outro lado e você pode acenar e dizer que sim, que não, em todas as minhas perguntas e ir anotando tudo aquilo que nós estivermos falando aqui. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas? Planejamento previdenciário. Pessoal, eu achei essa imagenzinha, vou até aqui aumentar e vou colocar um pouquinho para baixo para não tampar. Ó. Aí a professora também. Vamos fazer uma foto maior legal aqui? Porque eu sou professora maior legal. Se você não me conhece ainda, você não sabe, mas se você já me conhece, você sabe que eu sou professora maior legal do mundo todinho, né? Então vamos fazer uma foto aqui pra gente fazer um merchan lá do Entenda, no arroba Patrícia Bonetti. E aí eu dou um presente pra vocês. Pode ser? A gente faz um sorteio lá? Adorei já essa ideia. Porque eu sou das antigas. E a gente tá falando aqui de planejamento previdenciário. Olha todas essas pessoas fazendo assim, ó. Você viu que eu congelei, né? É pra você tirar uma foto minha bonita e não quando eu estiver assim. Porque quando vocês postam foto minha, eu tô sempre toda troncha. Brincadeira, pessoal. Não precisa congelar a imagem. Mas olha só que interessante isso. Essa é a imagem da Patrícia do futuro falando para a Patrícia do presente. Querida, faça um planejamento previdenciário. Pessoal, planejamento previdenciário, ele é meio... ele envolve gestão, ele envolve finanças, ele envolve planejamento como um todo, mas ele envolve sentimentos, ele envolve subsistência digna, porque quando a gente fala de planejamento previdenciário, hoje o meu coraçãozinho até para, porque eu tenho clientes que chegam aqui hoje que mal conseguem manter a subsistência com o benefício que lhe foi concedido há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Porque a gente sabe o quanto o estado de vida como um todo, ele aumenta. E às vezes, pessoal, aqui eu já vou começar falando para vocês da parte prática da coisa. Os segurados, quando eles procuram um advogado para fazer a aposentadoria deles e qualquer coisa nesse sentido, eles não se importam tanto com o que eles vão receber. E se talvez o advogado ele não for preparado, se ele não tiver o conhecimento técnico necessário, ou se talvez até pelo perdão da palavra, mas ele não se importar muito com o segurado dele, porque infelizmente existem profissionais desse jeito, ele vai conceder o benefício que for mais rápido, que ele também tem um retorno financeiro. Porque, por óbvio, você que atua com previdenciário sabe que nem sempre a gente tem um retorno financeiro de maneira imediata com os nossos clientes. Às vezes o nosso retorno financeiro ele demora 6 meses, às vezes demora 3, às vezes demora 1 ano, às vezes demora 3, 4, 5 anos, depende do qual é o caso do benefício do segurado, qual que é o caso do benefício dele. É uma revisão, é um benefício por incapacidade, é uma concessão de aposentadoria, tem alguma discussão, está no administrativo, está no judicial, gestão do escritório, certo? Isso tudo, pessoal, envolve em qual vai ser a qualidade de vida desse segurado lá na frente. Mas que talvez ele não tenha se preocupado no momento adequado, o advogado não tenha se preocupado no momento adequado, ou até, coitado do advogado, ele se preocupou. Mas ele não tinha o quê? Ele não tinha o conhecimento técnico necessário para garantia daquilo que a gente chama de direito ao melhor benefício previdenciário. Então, pessoal, isso tudo está intimamente ligado. E a gente precisa necessariamente fazer todas essas análises para chegar num planejamento previdenciário. Então, eu tenho certeza
que se fosse um você aí do outro lado, uma Bárbara, uma Camila, um Bruno, um Thiago do outro lado da tela, e se o seu eu do futuro pudesse dizer para vocês, eles fariam isso, ó. Faça um planejamento previdenciário. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe até quantos anos a gente vai conseguir exercer a atividade mais acumular com a nossa aposentadoria. Ou a gente não sabe quais são os segredos que o futuro nos aguarda. E já que é pra gente não saber, a gente tem que ser previdente para que se qualquer coisa aconteça, a gente está garantido. Aí olha em contrapartida, deixa eu diminuir aqui a minha telinha agora. Olha só. Se você perguntar para um jovem o que é planejamento previdenciário, primeiro que ele vai virar para você e vai falar: oi, o que é isso? Para que eu preciso disso? Por que eu preciso pagar previdência social? Ah, não precisa disso daí não. Ah, não, eu tô fazendo um bico aqui, agora eu descobri que marketing é a pegada do momento, eu vou virar blogueira, não preciso pagar INSS, não, eu vou ficar milionário. Pessoal, infelizmente, esse é um pensamento mais pro jovem, mas a gente aqui, eu acho que não é nem minha idade, a gente não é nem minha idade ainda, né? Eu tô quase um adolescente. Mentira, sou uma adolescente um pouco mais pra frente. Tô quase 30 anos já, inclusive. Mas esses segurados, eles vão virar pra gente e falar assim, mas pra que eu preciso disso? Hoje os meus alunos, inclusive, falam pra mim e talvez só percebam, na verdade, a necessidade e a importância do planejamento previdenciário, pessoal, quando algum segurado procura eles e eles identificam a falta que fez o planejamento previdenciário do segurado deles lá atrás para fazer o planejamento previdenciário deles lá na frente. Então, enquanto a gente viu aqueles senhorzinhos fazendo assim com o planejamento previdenciário, os jovens eles estão fazendo assim, não por acaso, mas é porque eles se encontram em estados da vida distintos, onde não sabe a necessidade de fazer um planejamento previdenciário. Então, se você é um desses jovens que não sabe, eu vou deixar o meu rosto aqui no da mocinha, que não sabe por que da necessidade do planejamento previdenciário, por que isso seria importante, a gente vai falar passo a passo de todas as informações a respeito de conceitos, como fazer um planejamento previdenciário, o que é um planejamento previdenciário bem feito, qual a importância do planejamento previdenciário frente à reforma da Previdência Social, as inúmeras alterações e regras de transição de aposentadoria, enfim, como garantir para esse segurado lá na frente o direito ao melhor benefício e a subsistência digna até o último dia da sua vida. É isso que significa. Então, a gente vai começar aqui com o planejamento previdenciário exatamente pelo conceito dele, porque é necessário, pessoal. Então, vamos juntos ler aqui a respeito do que é o planejamento previdenciário. Ele consiste, então, numa análise do tempo de contribuição, da idade das contribuições previdenciárias que o segurado possui nos regimes de previdência social. Por que nos regimes? Porque pode ser que o segurado só tenha trabalhado em um regime de previdência social, que pode ser ele regime geral ou pode ser ele regime próprio de previdência social. Mas vocês concordam que um segurado pode ter desempenhado a função ao longo da sua vida laborativa no regime próprio e no regime geral? Pois bem, dentro desse cenário, a gente vai analisar onde o segurado exerceu as suas atividades laborais, além da análise de atividade desenvolvida ao longo da sua carreira, os seus salários de contribuição, a legislação previdenciária aplicada ao caso específico, apurando os resultados e realizando projeções para orientar o mesmo acerca das possibilidades de aposentadoria que possui, qual será a mais vantajosa. Então, o planejamento previdenciário nasce na maior parte das vezes se a gente não é educado para ser previdente, se a gente não foi educado para fazer uma prospecção e para ter um planejamento previdenciário como um todo mundo na sua vida laboral. Bom, pessoal, a maior parte das vezes, esse serviço ele vai nascer quando o segurado te procurar para fazer a aposentadoria dele. Então, ele vai chegar no seu escritório agora, e aí, se você quiser saber tudo sobre as aposentadorias programáveis do regime geral de previdência social, sem
a aplicação das alterações da reforma previdenciária da emenda constitucional 103 de 2019. Aquela aposentadoria especial como existia antes, todas as regras de transição e como comprovar tudo aquilo, corre lá na plataforma do Entenda Previdenciário e adquira já o seu curso de aposentadorias programáveis, porque lá a gente trata absolutamente tudo sobre aposentadoria. Mas esse segurado, a maior parte das vezes, ele vai te procurar para se aposentar. Ele vai agendar no seu escritório e vai chegar e vai dizer, olha, doutora, tá aqui toda a minha documentação. Eu te trouxe para verificar a possibilidade da minha aposentadoria imediata. É óbvio que eles querem o imediatismo, porque, de novo, nós não somos previdentes. Você analisou, ele não consegue se aposentar agora. Não tinha direito adquirido mesmo, o tempo tá correto, o CNIS dele tá ok, não tem nada para ser averbado, não tem nada para ser corrigido, não tem direito à aposentadoria. E, na verdade, pior que isso, você vai dar uma notícia super ruim para ele, que ele não tá nem perto ainda de se aposentar. Mas há uma esperança no fim do túnel. E qual é essa esperança, pessoal? Primeiro, agora ele tem a possibilidade, depois que achou um profissional de alto padrão, que se atualiza, que estuda com bons profissionais, que já tem algum tipo de reconhecimento, já é referência na área de que atua, você vai dar para ele o direito ao melhor benefício, que pode ser, inclusive, que retarde ainda mais a concessão do benefício dele, mas que você vai auxiliá-lo a chegar lá. E aí aqui eu já dou uma dica super prática para vocês, que é o seguinte, o segurado chegou, ele vai fazer a aposentadoria dele, você identificou que ele não tem direito, você vai verificar se ele não tem direito a nada, se ele não teria um tempo a fazer um acerto de CNIS, porque entra dentro do planejamento previdenciário também o acerto desse CNIS, e se você não conseguiria melhorar a aposentadoria que ele vai ter direito lá na frente, porque dá para fazer isso, óbvio que dá, principalmente agora com regras novas da nova Previdência Social, com possibilidade de cômputo cumulativo de salários de contribuição que ficaram abaixo do mínimo desde que respeite o mesmo ano civil, com a possibilidade de exclusão de salários de contribuição que não forem vantajosos para a aposentadoria do segurado, mas que ele mantenha o tempo mínimo de contribuição necessário para chegar naquela modalidade de aposentadoria. Pessoal, isso é muito legal. E hoje, dentro dessa possibilidade, desse leque de possibilidades de planejamentos previdenciários, eu preciso dizer para vocês que esse é o momento da gente vender serviços no nosso escritório. E não só aquele serviço que busca uma finalidade de concessão de benefício. Aqui, talvez, no final do acerto de CNIS, no final do planejamento previdenciário, você necessariamente não fecha a aposentadoria desse segurado, mas você vai ter salvado a aposentadoria dele e vai ter vendido um serviço que sim, você consegue ter uma precificação bacana, bem como você consegue ter um resultado imediato financeiro. Diferente daquilo que a gente fala de benefícios ou serviços que vocês vão vender e que terão resultados financeiros e econômicos a longo prazo, esse serviço é um serviço para que você tenha um resultado econômico e financeiro de imediato. Fechou o contrato, assinou procuração, assinou o contrato de honorários, dinheiro na mão, planejamento previdenciário realizado. Patrícia, mas eu vou cobrar todas as vezes que eu fizer um planejamento previdenciário? É óbvio que vai. Sempre não. Sempre não. Mas eu vou ensinar a gestão dessa cobrança para vocês também. Porque talvez, pessoal, dentro do planejamento previdenciário, a maior dúvida não é nem como fazer, nem quais são os direitos a serem reconhecidos e nem como proceder com esse planejamento previdenciário, onde protocolizar, para onde ir, onde iniciar a análise, mas sim como precificar. Isso aqui é um curso prático, eu vou dizer para vocês como é que eu atuo no meu escritório. De novo, eu tenho a atuação previdenciária hoje há quase 9 anos no direito previdenciário. Então, eu já passei por essa fase de ter medo de cobrar, de ter receio de cobrar e perder o cliente. Só que eu costumo dizer, e é óbvio que todo mundo vai chegar lá, pessoal, na medida do tempo que estiver programado para vocês. Cada um alcança cada parte da tua vida, seja familiar, tendo filhos, casamento, questões de gestão, equilíbrio de finanças e afins, e até mesmo o alcance de objetivos, cada um no seu tempo. Então não se cobrem por isso, não se cobrem porque fulano, ciclano alcançou alguma coisa que você também deseja alcançar antes de você, porque cada um tem o seu momento, tá bom?
E aqui, quando a gente fala nessa precificação, a gente não pode vender esse tipo de serviço, pessoal, dado, né? Vender, a gente tem que vender, a gente não pode dar esse tipo de serviço. Vocês vão identificar que dá muito trabalho fazer um planejamento previdenciário bem feito. Não é simplesmente pegar uns documentos, analisar e falar, olha, talvez você se aposente aqui. Não. Primeiro, você tem que ter muito conhecimento. Você tem que ter conhecimento de todas as alterações da legislação no tempo desse segurado. Não basta você saber qual a legislação que está vigente agora. Você tem que saber todo o histórico laborativo para saber todas as alterações que aconteceram na legislação previdenciária enquanto esse segurado estava na ativa. Além disso, é óbvio que se você identificar que no final de um acerto de CNIS, por exemplo, o seu segurado ele vai ter direito a uma aposentadoria e consegue fechar a aposentadoria para o seu segurado, você pode, inclusive, utilizar o acerto de CNIS como um meio de fechar o final. Então, você fala para ele, olha, esse acerto de CNIS ele é essencial para a concessão do seu benefício, isso vai fazer com que melhore o seu tempo de contribuição, que você adquira os requisitos mínimos necessários, ou, embora você tenha os requisitos mínimos necessários, o valor do seu benefício não vai ser o melhor, mas eu vou fazer uma expectativa de direito em todas as modalidades de aposentadoria. Vou te falar quando você vai se aposentar com o melhor benefício possível e disponível. E aí, pessoal, você pode dizer para ele, isso eu vou tirar de bônus pelo fechamento da tua aposentadoria. São jeitos, isso é gestão de escritório. A depender de quem é o cliente, se você realmente confia nele que ele vai fechar aquilo, se o seu contrato de honorário está blindado para a possibilidade de eventual tentativa de quebra de contrato aqui, e se está tudo muito redondinho. O acerto de CNIS, pessoal, dentro do planejamento previdenciário, ele é a figura que mais aparece. Ai, Patrícia, na verdade é um planejamento previdenciário para mim mesma ou para alguém que eu conheço que você vai se aposentar daqui 10, 15, 20 anos. Não tem como eu saber se a pessoa vai fechar a aposentadoria dela comigo. Eu vou fazer uma expectativa de quanto ela vai pagar daqui para frente, ou se é um segurado facultativo, ou se pagou como facultativo, ou se está saindo do regime geral de previdência social e vai para o regime próprio, ou se exerce atividade nos dois regimes, ou se está indo morar no exterior. Pessoal, existem várias possibilidades da gente se aposentar no regime geral de previdência social brasileiro. É óbvio que com essas relativizações e inúmeras alterações que a gente tem no tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com o planejamento previdenciário e com o que a gente promete para o segurado. Porque o planejamento previdenciário, leia-se, é uma mera expectativa de direito. Ele não é um direito adquirido. Eu não vou fazer uma expectativa de direito hoje num planejamento previdenciário de aposentadoria para uma mulher, por exemplo, para ela se aposentar daqui 20 anos e ter como garantir para ela que ela vai se aposentar daqui 20 anos. Então, a primeira dica prática é tenha um termo de que o planejamento previdenciário que está sendo feito é com base nas informações e documentos fornecidos e prestados pelo segurado, bem como a base de dados do sistema previdenciário por meio do portal do INSS do segurado, e que todas aquelas possibilidades que você está disponibilizando para o segurado, ela é uma mera expectativa de direito, porque senão você acaba passando a falsa impressão para o segurado que tudo aquilo que você deu é uma verdade absoluta e que quando ele vier a se aposentar vai ser aquela realidade que ele vai enfrentar. E não necessariamente é dessa maneira, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, pessoal, todos os nossos encontros da plataforma Entenda Previdenciário, para que vocês tenham um melhor aproveitamento, a gente vai fazer a utilização de divisão de blocos. E todos os nossos blocos vão ter em média 30 minutos, tá certo? A gente vai aqui para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para falar mais um pouquinho sobre planejamento previdenciário. Vai pegar um café e volta. Um beijo, tchau, tchau, pessoal!